Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em Salmos 84 e vamos estar todos juntos lendo. Vamos colocar de pé aqueles que puderem, para nós soltarmos mais a voz, né? Porque com essa máscara já fica abafado, já fica difícil, né? Então vamos estar todos juntos fazendo essa leitura. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os teus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, porque em ti nós confiamos, Senhor. Porque em ti, ó Deus, nós temos a certeza da nossa salvação. A alegria que transborda o nosso coração, Senhor, ninguém pode tirar, porque é a alegria que o Senhor nos dá. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por estar conosco em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, por nos guardar. Obrigada, Senhor, por nos sustentar, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos dar a vitória em tempos de guerra. Obrigada, Senhor, por estar, ó Deus, nos sustentando, Senhor, com a tua fé, com o poder que há no teu nome, no teu sangue, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, ó Deus, porque temos, ó Deus, lutas, passamos por dificuldades, passamos por tempos difíceis, Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é a nossa força, o nosso socorro, a nossa fortaleza, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Pai? E aqui estamos, ó Deus, como povo seu. Entregamos a nossa adoração, o nosso louvor. Esse culto é teu, ó Pai. Que nos esvaziemos de nós mesmos, Senhor, e nos prostremos diante de ti, para entregar, ó Deus, a ti o louvor que é devido, ó Pai, a honra, a glória, Senhor, porque tudo pertence a ti, ó Pai. Ó Deus, toma, Senhor, tudo nas tuas santas mãos e receba a nossa gratidão e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentarmos. O Ministério de Louvor está com a palavra.
Bom dia, na graça do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Estamos passando tempos difíceis, mas o Senhor tem nos colocado nas suas santas mãos, no esconderijo, nos abraçando, nos escondendo. E nós estamos prosseguindo, né? Findamos uma semana, vamos iniciar a outra com a graça do Senhor, que nos sustenta, nos cobre nas suas mãos. Porque só mesmo a graça do Senhor para estar de pé e nos renovando a cada dia, porque é o poder e a misericórdia dele que nos renova. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa é a nossa grande e maior confiança. Descansar no Senhor, porque Ele é Deus soberano em nossas vidas. Vem sentar.
Vamos cantar o hino 329, Conta as Bênçãos, para a nossa dedicação de vidas e bens no altar do Senhor. Pedir ajuda do irmão Fábio. Julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vive outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá. Não te desanimes, Deus por cima está. Teu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Amém. Se a gente parar para contar, realmente, a gente fica surpreso com o quanto Deus já tem feito, né? E lá na Piba, como eu falei, o tema era gratidão em tempos difíceis e fé para os dias que virão, né? Então, nós precisamos estar agradecendo a Deus pelos tempos difíceis, porque estamos passando por ele, né? E Deus está conosco. E fé para os dias que virão, que ninguém imagina, ninguém sabe o que virá, só Deus mesmo, né? Então, a gente tem que estar firme na fé em Cristo Jesus. O pastor vai estar agradecendo a Deus pelas vidas e as ofertas, os dízimos no altar do Senhor.
Amém. Amém. Vamos estar ouvindo a mensagem musical pela irmã Luziane, logo após o pastor estar com a mensagem. Gratidão em tempos difíceis, né? Fé para os dias que virão, palavra de Deus como combustível e a oração como bazuca para nossas vidas. Nós temos tempos difíceis, mas o Senhor fala que nós temos que ter a palavra como alimento e oração, né? Para estarmos em comunhão com Ele, nossas petições, mesmo em tempos difíceis, nós temos que dobrar nossos joelhos, clamar ao Senhor que dias melhores virão. Né? É tudo um processo. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invadiu seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem mais palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você
você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Amém. Deus, ele age no silêncio, né? É isso aí. Dia 30, a igreja está completando 16 anos de organizada. Então, você está convidado a estar aqui, convidada a estar aqui conosco, não é? Para juntos podermos alegrar o coração de Deus. Então, sábado agora, dia 30, não é? Teremos o culto, né, de aniversário da igreja. O coro da Igreja Batista em Posse já confirmou a presença, não é? Então é maravilhoso podermos estar aqui para juntos adorarmos a Deus e usar os nossos dons e talentos para engrandecer o nome dEle. A comissão está trabalhando aí, né? Estamos aí nas reuniões online e tudo acontece, né? Parece que a igreja está quieta, não está quieta não, a igreja continua ativa, não é? Às vezes as pessoas falam assim, não está acontecendo nada, você nem imagina o que acontece nos bastidores, né? E fora as batalhas nossas pessoais, né? Familiares, diárias, você com a sua saúde, eu com a minha saúde, mas estamos aqui, né? Para a glória de Deus, tá bom? Então dia 30, sábado, né, a igreja, teremos aqui um culto de gratidão a Deus pelos 16 anos da Igreja Batista Central em Fazendinha, né, de organização, né? 19h30. Está entre 19h30 e 20 horas, nós estamos acertando uma questão das pessoas chegarem aqui, mas nós achamos, só do coro são 25 pessoas, então eu acho que é melhor 19h30, não é? Para aí chegar, introdução, ver temperatura, álcool gel, não é? Então a gente vai ter que reservar os bancos da frente aí, para 25 lugares e 3 em cada banco, olha só, não é? Dá para colocar 90 pessoas aqui dentro do decreto, não é? Atual que nós estamos no município, de 50% da capacidade. Então, nós podemos colocar 90 pessoas aqui dentro, tá bom? A arrumação que está aqui já dá para colocar esses 90 aí, tranquilo, tá bem? E caso precise ajeitar alguma coisa aí dentro do decreto, será ajeitado, tá bom? Será organizado. Então, traga visitantes, vamos louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, dia 30, sábado, 19h30, tá bom? Estarmos juntos aqui. E vamos nos alegrar com Deus, né? Dia 31, domingo, né, teremos batismos à noite e ceia à noite, tá bom? Então os irmãos que vão ser batizados já vão cear a primeira ceia, né? Aqui conosco, e terão prazer, né? Eu aprendi com o pastor Zilmar isso, com o meu pastor, as pessoas que são batizadas na primeira ceia é o pastor que serve, tá bom? Então eu vou chamar para frente, né? E aí aqui na frente eu sirvo os irmãos que foram batizados, a Renilda, né? E o João Vitor. E, quem sabe, até lá surge mais alguém, né? Deus é que sabe. Essa manhã eu quero falar sobre guerra, sobre batalha. E o texto que Deus coloca em meu coração é Efésios capítulo 6, de 12 a 18. Efésios 6, de 12 a 18. Que diz assim, Efésios 6, de 12 a 18. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos de couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra, Senhor Deus, e através dela continue a falar conosco. Eu te agradeço, em Jesus Teu Filho. Amém. Nós estamos em guerra ou não? O tempo todo. Contra quem? Contra quem? O que você acha? Diabo? Satanás? Demônios? É o que está falando aqui, não é? O verso 12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra o ser humano, sangue e carne, e sim contra o quê? Os demônios. Aqui é uma hierarquia angelical, né? Contra os demônios. Então nós estamos em guerra. Contra quem? Quem é o seu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Marcelo Davi Furtado, eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Não é o diabo que é o meu maior inimigo. Ele é um adversário, mas ele não é o meu maior inimigo. Não são os demônios que são os meus maiores inimigos. Eles são adversários, mas eu sou o meu maior inimigo. Então, o seu maior inimigo é você mesmo. Porque não é o diabo que vai nos levar para o caminho de morte. Não é o diabo que me leva para o caminho de morte. Sou eu que me levo. No máximo ele vai induzir, mas não vai levar. Ele não pega pelo braço e nos empurra para o abismo. Quem pula no abismo é o Marcelo Davi Furtado. Numa linguagem evangélica, quem te leva para o inferno não é o diabo, é você mesmo. Lógico que Jesus disse: não temei aquele que pode matar a carne somente, mas temei aquele que pode matar a carne e lançar a sua alma no inferno. Jesus está falando do próprio Deus, porque é Ele que nos condena e é Ele que nos absolve, como juiz. Mas a nossa batalha não é contra a outra pessoa. Fugir de toda a aparência do mal, as pessoas pensam que é para fugir da aparência do mal no outro. Fugir da aparência do mal é em mim. Então, o maior inimigo que existe na face da terra a ser vencido é Marcelo Davi Furtado. Esse é o maior inimigo. Porque é os meus pés que me levam para a perdição, se eu deixar. São os meus olhos que me levam para a perdição, se eu deixar. São os meus ouvidos que me levam para a perdição, se eu deixar. É a minha boca que me leva para a perdição, se eu deixar. É o meu corpo, a minha carne e o meu sangue que me leva para a perdição, se eu deixar. Por isso que nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Por isso Jesus disse isso. Então, nós somos convidados a ter armas de defesa. Quais são as armas de defesa aqui anunciadas em Efésios? Primeiro, a verdade. A verdade é uma arma de defesa. Sabe por que a verdade é uma arma de defesa? Porque quando você fala a verdade, você não precisa ficar pensando no que você falou. A mentira você precisa. A mentira você precisa, eu também preciso. Se por acaso eu mentir, inventar alguma coisa, eu tenho que lembrar a história que eu contei. Agora a verdade é verdade. Ela nunca será contada diferente. Ela é verdade.
Eu não vou precisar lembrar do que eu falei da verdade, porque é verdade. Você fez isso, Marcelo? Não. Você fez isso, Marcelo? Fiz. Não preciso ficar pensando, que resposta que eu dei quando perguntaram se eu fiz aquilo e eu falei sim ou não, será? Aí eu menti. Agora, a verdade é verdade. Por isso que a acariação, né? Coloca as pessoas ali, a polícia técnica, né? Trabalha muito bem nisso aí. Então, a primeira arma de defesa nossa é a verdade, porque contra a verdade não há nada que possa vir contra ela. É verdade. A segunda arma é as sandálias da paz, levando o evangelho através dos nossos pés. Aonde no nosso pé chegar, ele está trazendo paz, arma de defesa e não de ataque. Paz. Nós, o eu é que faz isso. O eu é que fala a verdade, o eu é que fala a mentira. É o eu que precisa levar a paz, não o outro. Eu tenho que levar a paz. E todo mundo levando a paz, a paz. A terceira arma é o escudo da fé, para vencer os dardos que são lançados para nos acusar, para nos atormentar. E aí, no caso, me atormentar no eu, né? E te atormentar no eu. É uma arma de defesa, para nos defender dos ataques distantes, porque tem ataque que vem distante também. Tem coisa que falam da gente que a gente nem sabe. A gente nem sabe. E as pessoas nem imaginam quem você é, né? E falam as coisas sem entender. A outra arma é o capacete da salvação, ou seja, na mente, proteger a cabeça, para que não entre asneira na nossa cabeça, né? É arma de defesa também, para nos defender. E a única arma de ataque, a palavra de Deus. Tem gente que acha que a palavra de Deus é almofada. Tem gente que acha que a palavra de Deus é um travesseiro. Se a palavra de Deus só trouxesse conforto, ela traz conforto, né? Mas se a palavra de Deus só trouxesse conforto, ela seria chamada de travesseiro e não de espada. A palavra de Deus é a arma de ataque. É a única arma de ataque da armadura do crente. Quando Jesus foi atacado pela palavra, ele retruca com o quê? Com a palavra. Salmo 90. Salmo 91, né? Salmo 91. E Salmo 91. Retruca. Responde com a palavra. Satanás ataca Jesus com a palavra, Jesus usa a palavra para repreender Satanás. Não é? É assim que funciona. Então, o maior inimigo seu é você mesmo. É você mesmo. As batalhas interiores de espírito e carne não acontecem no outro, acontece no eu. Nós estamos em guerra, irmão, contra nós mesmos, o tempo todo. Nós estamos em batalha contra nós mesmos, o tempo todo. E dependendo de quem nós alimentamos, é ele que vence. Se nós alimentamos a carne vence. Se nós alimentamos o espírito, é o espírito que vence. Essa batalha é pessoal. O que o outro faz da sua vida não é problema meu. A única coisa que eu posso fazer é orientar. A única coisa que eu posso fazer é aconselhar e orar, né? Fora isso, não posso fazer mais nada. Porque a decisão é pessoal. É o eu que tem que tomar a decisão. Em outro momento, o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 9, ele está ali falando sobre ele e Barnabé, e o que acontece? Todo mundo tem direito de levar a sua esposa, até Pedro. Por que eu e Barnabé não podemos? Por que todo mundo tem direito de deixar de trabalhar para ser sustentado pela igreja, sustentado entre aspas, e eu e Barnabé não podemos? Está lá no capítulo 9 de 1 Coríntios. Por que nós não podemos? Apesar de nós termos esse direito, nós não exigimos esse direito. Aí Paulo vai fazer tenda, né? Mas a igreja mandava oferta para ele. Principalmente a igreja em Filipe, né? Os filipenses. Mandava oferta para sustentar financeiramente o apóstolo Paulo. Então significa que quando Pedro estava caminhando, a esposa estava junto com ele. Porque Paulo vai falar isso lá no capítulo 9 de 1 Coríntios. Ele fala isso.
E aí ele fala assim, no finalzinho lá, no verso 27, vamos lá ver, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Dá para entender que Paulo está querendo, dá para entender o que ele está querendo dizer aqui? O contexto todo é a evangelização, do capítulo 9 de 1 Coríntios. E ele e Barnabé tinham que ralar para ter dinheiro. Mas Pedro era sustentado pela igreja. É o que ele deixa claro no capítulo 9 de 1 Coríntios. Pedro levava a sua esposa. Então por que Barnabé e eu não podemos ter esse mesmo direito? Só eu e Barnabé, ele vai falar isso. Só eu e Barnabé temos que ralar igual uns condenados, não é? Para poder termos o nosso pão diário. Mas os outros apóstolos não. Os outros discípulos não. Eles levam as suas famílias, eles vivem, não é, a igreja abençoando eles. Inclusive Pedro, ele fala isso no capítulo 9. Mas por que eu e Barnabé não? Para não ser pesado para a igreja, eles vão trabalhar. Certo? Não exige o direito, ele ainda fala isso. Não é? Porque aquele que trabalha para o evangelho seja sustentado pelo evangelho. Tem gente que distorce esse texto, fala que Paulo não está falando de dinheiro. Mas ele está falando de dinheiro. Está falando de dinheiro, que o contexto do capítulo 9 de 1 Coríntios é todo em relação a sustento. Todo em relação à igreja cuidar do seu obreiro. É o contexto do capítulo 9 de 1 Coríntios. Mas Paulo, nessa batalha, ele resolve não pedir nada, porque às vezes é melhor não pedir, melhor ficar quieto e Deus vai agindo, né? E Deus vai agindo. E quando a gente menos espera, a bênção chega, né? Chega ali uma cesta básica, chega um irmão ali com dinheiro para nos ajudar na conta de luz, chega um irmão para abençoar nisso, abençoar aquilo. Deus, ele faz as coisas. Deus, ele faz as coisas. Ele age em nosso favor. Mas no finalzinho, Paulo fala assim: eu luto contra mim mesmo, isso que ele está falando. Eu não fico dando soco nos outros. Eu não fico lutando contra os outros. Eu não estou em guerra contra as outras pessoas. Eu estou em guerra contra mim mesmo. Por isso que eu me esmurro. Ele não está dizendo que está dando soco literalmente nele, né? Ele está falando nessa batalha entre carne e espírito. Entre esse desejo de querer agradar a Deus. Então, a Bíblia, ela é nos apresentada como arma de ataque. E o maior inimigo sou eu. Sou eu, de mim mesmo. Porque eu só vou fazer coisa errada se eu quiser fazer. O nascido de novo é livre, dá para entender? O nascido de novo é livre, até para pecar. Até para pecar. É decisão pessoal, agradar a Deus ou não. E o nascido de novo, como falamos aí na lição, produz fruto digno de quem se arrependeu. Não comete o pecado de ontem, hoje. Se ele se arrependeu, nunca mais vai cometer. Se cometeu de novo, porque não se arrependeu, só teve remorso. Essa batalha interna entre eu e você nos convida a olhar para esse texto que lemos aqui em Efésios e olhar para a armadura de Deus e perceber que Deus nos convida a entender que, lógico que a nossa batalha, não é? Olha o verso 10, voltando lá em Efésios capítulo 6. Olha o verso 10, o que diz: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas, arapucas, armadilhas do diabo. Agora, cair nela é decisão pessoal. É decisão pessoal. Então é eu lutar contra mim mesmo, Marcelo lutando contra Marcelo, para dizer que Marcelo vive através de Cristo. É isso. E parar de colocar
culpa no diabo, em Satanás, no irmão, no vizinho, naquela pessoa atormentada, que tem gente que é uma pedra no sapato. É mesmo. Mas a nossa escolha é pessoal. De tomar a decisão de falar, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu luto contra mim mesmo. Então a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue no outro, mas é contra a minha carne e contra o meu sangue, o tempo todo. Paulo vai deixar isso muito bem claro, né? Nas suas batalhas íntimas. Então eu e você somos convidados a todos os dias dizer: carne, tu já foi crucificada, e agora eu vivo em Cristo e não mais na carne. Todos os dias é morrer, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Isso é morrer todos os dias. Nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, para podermos agradar a Deus. Então é vencer Marcelo todos os dias. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, não dá? Tem dia que dá vontade de gritar com todo mundo, tem dia que dá vontade de agarrar no pescoço de alguns, tem dia que dá vontade de enfiar Jesus de goela abaixo, ou não dá? Dá? Tem dia que dá vontade de falar umas verdades, mas a gente tem que se controlar, porque o profeta, né? A palavra ele tem que estar sujeito a controlar ela, mas tem hora que dá vontade de falar umas verdades, mas a gente tem coisa que a gente tem que orar e deixar Deus agir, deixar Ele agir. Isso é lutar contra eu mesmo, lutar contra eu mesmo, não é? E entender que Deus nos convida a todos os dias a vestir o eu com a verdade, com a couraça da justiça, com as sandálias da paz, ou seja, no anúncio do Evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de ser exortada. Paulo exorta Pedro na lata, quando ele se finge de crente em meio aos judeus e os gentios. Paulo repreende ele na lata, não é? Tem gente que não gosta de ser repreendida, tem gente que não gosta de ser orientada, tem gente que não gosta de ser direcionada. A melhor coisa que tem é a gente caminhar com gente de fé. A igreja está perdendo esse negócio de caminhar com pessoas experientes na fé, de ter pessoas de confiança que você pode falar alguma coisa e você sabe que aquilo não vai bater no ouvido do outro. E outra coisa, as pessoas nos colocam em armadilhas que não tem nada a ver com a gente. Mas a nossa luta é contra o eu. O eu precisa ser vencido. Lembra que eu falei que da reputação Deus cuida? E da reputação Ele cuida mesmo. É Ele que cuida da sua reputação. Agora vencer a carne é com eu. Então Deus cuida da minha reputação, Deus cuida da tua reputação. Agora vencer a carne é com eu. É o Marcelo que tem que matar o Marcelo todos os dias. Tomar a cruz e seguir Jesus. O nosso maior inimigo não é o diabo. Ele é um deles. Mas o nosso maior inimigo é o eu. Que tenta nos enganar, que tenta dizer que a gente é melhor do que o outro, que tenta dizer que a gente é uma coisa que nós não somos. Satanás chega para Jesus e oferece um montão de coisa que nem dele é. Não é ou não é? E Jesus responde com a palavra. Responde com a palavra. Jesus não cai na armadilha. Jesus não cai na arapuca. Então, resistir toda a armadura de Deus, revestivos, podeis ficar firmes contra a cilada do diabo. Agora, como eu costumo dizer, o diabo vai me levar até aqui, está repreendido em nome de Jesus, né? É só um exemplo. Ele vai me levar até aqui, mas ele não vai me empurrar. Ele não vai me empurrar. Eu aqui vou decidir pular. Pecar é eu que decido. Desobedecer a Deus é eu que decido. Mesmo que Satanás fique aqui, ó, e ele fica. E não só ele. Instrumentos dele também. Fica ali, ó, no ouvido. Por isso que a gente tem que ter o capacete, né? Para poder nos segurar, nos proteger a nossa mente contra as astutas ciladas do diabo. Diabo significa adversário, não é? E na verdade, acusador, não é?
Acusador. Satanás que é adversário. Mas é o mesmo bichinho, não é? É o mesmo ser espiritual, que não deixou de ser anjo, por incrível que pareça. Não deixou de ser, não é? Por isso que aqui, quando Paulo fala, ele vai falar dos mesmos anjos. A hierarquia continua no céu e nas regiões celestiais. Ainda por cima, né? Nas regiões celestiais. Ainda continua existindo anjo bom e anjo mau, que é o quê? Principado, que é potestade, dominador, não é? Tenebroso, as forças espirituais do mal, e aí sim, esses são do mal. Mas existem anjos de Deus que são principados, potestades, também existem. O que nós precisamos olhar para finalizar é para o eu. O que eu tenho feito com essa arma de ataque, que é a palavra de Deus? O que eu tenho feito com a verdade que me alcançou? Tenho colocado ela em prática? O que eu tenho feito com o evangelho da paz que me trouxe paz com Deus? Romanos capítulo 5. Não é? Através de Jesus. O que eu tenho feito com o escudo da fé? Eu tenho deixado as setas do inimigo me atingir ou eu levanto o escudo da fé para me defender? É uma arma de defesa. O que eu tenho feito com o capacete da salvação, que vem de Deus, através de Cristo Jesus? O que eu tenho feito com isso? Eu tenho blindado a minha mente dos ataques do inimigo? Ou não? Ou tenho acusado ele das minhas burradas? Quem comete a burrada é o Marcelo e não o diabo. Ele já cometeu a dele. É o Marcelo que acerta e o Marcelo que erra. Não é o outro. Pode haver coisas coletivas que atingem, né? Pode haver coisas pessoais que atingem a coletividade, mas o pecado individual não atinge a coletividade mais. Pode atrapalhar, mas atingir não mais. Eu não creio mais nesse negócio que o cara guardou lá uma capa, que o cara guardou um pouquinho de ouro na sua tenda e todo o arraial sofreu por causa disso. Eu não entendo mais assim. Então, se eu estou em pecado, eu não atrapalho a sua fé. Eu posso, no máximo, tentar dizer uma coisa que eu não sou. Não é? Mas eu não atrapalho a sua caminhada. Porque quem decide errar o caminho é você. É você que decide errar o caminho. Por isso que, não é? Para que a criança ande no caminho, pai e mamãe tem que estar no caminho. Senão não flui. Alguém tem que estar no caminho junto com essa criança, para que ela não se desvie desse caminho. Deus nos convida para isso. Então a nossa luta é contra a carne do eu. Paulo aqui está falando contra a carne do outro. Eu não tenho que lutar contra o outro. Porque quando um não quer, dois não brigam. Não é? Não há discussão quando um não quer. Te vira as costas e vai embora. Não há discordância quando um não quer. Não há bate-boca quando um não quer. Não há pecado quando um não quer, porque ninguém comete pecado sozinho. Ninguém comete pecado sozinho. Não há pecado quando o outro não quer. Quantas armadilhas já me vieram, quantas armadilhas com certeza já vi até você. E você disse não. Quantas? Isso é estar colocando em prática a armadura de Deus, para vencer as astutas ciladas do diabo, ou do inimigo, ou do adversário, não é? Dependendo da sua versão. Tudo isso é diabo. Quando Balaão está ali desobedecendo a ordem de Deus, e Deus envia um anjo para matar Balaão, viu? Deus envia um anjo para matar, para degolar Balaão. Quem que vê o anjo? Balaão ou a mula? A mula. Não é? E aí a mula dá de cara com o anjo com a espada desembainhada para matar Balaão. Aí a mulinha desvia o caminho, lembra lá? Aí o anjo aparece em outro lugar, a mula desvia de novo. Aí chega num lugar que não tem jeito mais e Balaão batendo na mula, até que ela fala. Pô, tá me batendo é por causa de quê? Sempre te obedeci, pô. É que tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí o anjo aparece para Balaão. Então, o maior inimigo sou eu. Eu não estou em guerra contra você. Eu estou em guerra contra mim mesmo. E a gente ter essa percepção muda tudo.
Porque o maior inimigo do Marcelo é o Marcelo, que precisa ser vencido todos os dias. O maior inimigo seu é você mesmo, que precisa ser vencido e vencida todos os dias. Que Deus te abençoe nessa batalha, que Deus te fortaleça nessa batalha. Seja forte e corajoso, né? Seja forte e corajosa e não caia nas astutas ciladas do diabo. Não caia. E se cair, não culpe ele. Tá bom? Não culpe ele. Muitas coisas nos cirandam, muitas coisas nos rodeiam para tentar nos enganar. Cair no engano é com eu. É com eu. Você não vai cair no engano por mim. E você também não vai ser salvo por mim. Certo? E nem eu por você. A gente precisa estar no caminho, que é Jesus Cristo. E que Ele te abençoe nessa caminhada. E que te dê força e nos dê força para entender que a maior batalha vivida todos os dias é contra o eu. É contra o eu. Não estou dizendo que o diabo não é inimigo. Ele é. Não estou dizendo que ele não é adversário. Ele é. E os demônios também. Mas a gente só faz coisa errada se a gente quiser. O crente, o nascido de novo, melhor dizendo, tem a escolha. Tem a escolha. Em tudo que faz, de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. É isso que a gente tem que entender. Então, que possamos vencer as batalhas. Porque não vem tentação, o texto é muito bem claro, não vem tentação sobre você e sobre mim que a gente não possa suportar. Não vem. Tudo que vem sobre nós, espiritualmente falando, a gente pode suportar. E o que está além da nossa força, Deus nos sustenta. Pode ter certeza disso. Então, se as águas do mar da vida, não é? Quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, não é isso? Orando, jejuando, não é? Vivendo a vida que Deus nos chama a viver. Segura na mão de Deus e vai. Segue adiante e não olhe para trás. Amém? Fecha os teus olhos e olha para você. Como que está a tua vida aqui? Como que foi a sua semana? Você foi derrotado por você mesmo ou você venceu a você mesmo? Porque as pessoas querem vencer o diabo. É só resistir que ele vai embora. Não é isso que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só resistir a ele. O resto é com eu. De dizer, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para Ele. Que Ele te ajude nas suas batalhas. Que Ele te ajude nos conflitos que às vezes vêm contra você. E contra mim, lógico. Que Ele nos ajude na caminhada da fé, sabendo que nós não corremos para o alvo corruptível, mas estamos correndo para um alvo que não se corrompe e para a coroa da vida. Que Deus te abençoe, que te dê força, que nos dê força e nos abençoe para todos os dias crucificar a carne do Marcelo. Eu crucificando o Marcelo e você crucificando você e seguindo Jesus. Tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Senhor, muito obrigado, porque às vezes nós romantizamos a vida contigo e colocamos tanta coisa na conta do diabo. Mas hoje trago à memória, porque isso tem me incomodado já há bastante tempo. Cheguei até a comentar com alguns, em particular. O irmão Marcos mesmo, ali nas suas devocionais ali, que ele manda para alguns de nós, o Marquinhos, conversando com ele, que será o pregador da noite, use-o para a glória do teu nome. Conversando com ele, falando sobre isso, sobre o matar a carne todos os dias. Aquela conversa ali naquele banquinho foi tão bom, lá no seu horto. É tão bom a gente às vezes sentar num banquinho e conversar com o irmão, como o Senhor fazia no Jardim do Éden. Muito obrigado por isso. Obrigado pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor, que tem as suas batalhas a serem vencidas,
Que possamos usar a armadura de Deus que aqui vimos e lembramos. E lembrar que a tua espada é a espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do meu ser e divide juntas e medulas, alma do Espírito. Muito obrigado por isso, Senhor. Que nessa batalha do eu contra o eu mesmo, ou contra mim mesmo, que o teu Santo Espírito nos faça mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor. E nos ajude a corrigir a rota em tudo que é necessário. Nos leve guardados por Ti, Senhor, e nos traga logo mais à noite para juntos Te adorar. Em Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Estamos assim encerrando o culto desta noite, dessa manhã. Deus te abençoe. Amém.